paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, continuando aqui na carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro adverte a todos nós a respeito dos falsos doutores ou falsos profetas, né? E Pedro fala que no passado houve os falsos profetas e que no futuro também haveriam os falsos profetas. E esses falsos profetas, eles enganariam a muitos, eles tornariam de simulação a vontade de Deus e acrescentariam novas doutrinas e enganariam a muito, arrastariam muitos à perdição. E esses homens, irmãos, eles usando palavras sutis, sutil, a sutileza, e eles eram voltados ao interesse de cobiça, ao interesse das vaidades. A ponto de Pedro falar que os olhos desses homens eram olhos de cobiça e os olhos deles eram também olhos sensuais e atrairiam a muitos devido à ingenuidade de muitos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E nem todo aquele que diz o Senhor é meu Deus, segue a vontade dele. Porque para fazer a vontade de Deus, o homem tem que andar e falar segundo Cristo, segundo o ungido de Deus. O homem, quando distorce as palavras de Cristo, como a gente vê nos dias de hoje, ele não é de Cristo, ele é um falso profeta. E muitos desses homens, eles anularam a lei, e Pedro adverte. Pedro adverte no capítulo 2 sobre a lei santa, que os homens seriam levados a abandonar. Isso por quê? Porque palavras sutis, meus irmãos. As palavras sutis de alguns homens dito e considerados por muitos como santos, como iluminados, esses homens anularam as palavras de Cristo, tornando em dissolução a vontade de Deus. Então, irmãos, Pedro, ele é categórico, irmãos, ele nos adverte e não tem desculpa para todos nós. Por quê? Porque quando nós lemos as advertências de Pedro e nós lemos os evangelhos do Senhor Jesus e comparando as palavras de Jesus e as advertências de Pedro e dos outros verdadeiros apóstolos, com esses homens nós vemos a mentira. Nós vemos a vontade deles de distanciar o povo, distanciar os gentios e distanciar até mesmo os escolhidos da vontade de Deus e da vontade do seu ungido. Então Pedro, ele vai nos alertando e ele fala que Deus não vai poupar, não vai poupar aquele que se distancia da sua vontade. E Pedro fala categoricamente que Deus não poupou nem os anjos que vieram com um propósito na época de Noé, de orientar os homens, de ensinar aos homens, e esses anjos fizeram depravações e foram por isso presos em laços eternos e aguardam o dia do julgamento. Olha, irmãos, olha que Pedro fala, aguardam um dia do julgamento. Então, irmãos, a coisa é muito séria, muito séria. E ele vai mais longe, ele fala que na época do dilúvio só sobraram 8, só os 8. Noé, sua esposa, os 3 filhos de Noé, com as 3 esposas, com as 3 noras de Noé. Então, e Pedro continua falando, fala sobre Sodoma e Gomorra, que Deus não poupou, Deus destruiu, só salvou o justo Ló, com suas filhas, que por sinal pecaram também, irmãos. Então, irmãos, Pedro vai nos advertindo ponto a ponto, nos dando os exemplos de como Deus é justo, Deus adverte, Deus ensina, Deus dá a sua graça para todos nós, mas infelizmente muitos estão abandonando as palavras de Jesus, as palavras dos verdadeiros apóstolos, para seguir falsos apóstolos e falsos profetas. Por quê? Simplesmente porque alguns homens se colocam como profetas
ou como apóstolos de Cristo, e muitos vão atrás desses homens. Desde a época da elevação do Senhor Jesus, nós vemos falsos profetas e falsos apóstolos e falsos doutores se introduzindo nas igrejas, se introduzindo entre os homens de boa vontade para destruir e arrebatar esses homens para o reino do anticristo. Então, irmãos, vamos ficar muito atentos. Por quê? Porque basta a gente ler, basta nós lermos as palavras do Senhor Jesus e as palavras dos verdadeiros apóstolos e compararmos essas palavras, essas passagens com outros homens que vieram com outros escritos diferentes do Senhor Jesus. Então nós não temos desculpas, irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que meditar, nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas. Abandonando o velho homem e buscando verdadeiramente seguir as palavras de Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos, nós estamos seguindo a palavra de Jesus? Ou estamos seguindo a palavra de homens que falaram, não é bem assim, os ensinamentos para os gentios é outro? Jesus não ensinou dessa forma, irmãos. Jesus ensinou para os seus discípulos e falou para eles, ide pelo mundo, fazei discípulos meus. Então aquele que é discípulo do Senhor Jesus, ele anda segundo a vontade de Jesus, ele fala segundo as palavras de Jesus e ele obedece a Senhor Jesus para a glória de Deus Pai, assim como Pedro nos coloca. Então, irmãos, é muito importante que leiamos a palavra. Não vamos ficar de braços cruzados e tentando e seguindo a homens que teoricamente leram a palavra e aí se tornam como doutores ou professores para nos ensinar. Tá bom? Nós temos acesso, irmãos. Nós temos acesso. Não vamos ficar à mercê desses homens. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos oriente e nos ensine através da sua santa palavra. Amém? Fiquem com Deus.